em fé. Abra sua Bíblia em Malaquias, capítulo 3, versículo 8. Eu acredito que está na sua Bíblia e em todas as Bíblias. Diz assim, uma pergunta: roubará o homem a Deus? Essa pergunta aqui que Deus está fazendo, queria que você respondesse: é possível o homem roubar a Deus, pessoal? Como? Porque se Deus é tão grande, tão soberano, vê todas as coisas, nada passa desapercebido dos olhos dele. O homem tão pequeno, tem como o homem roubar a Deus? Quem acha que sim? Quem acha que não? Quem não acha nada? Tem a pergunta e tem a resposta. Como é que o homem pode roubar a Deus, pastor? Aí versículo 8 ainda, a resposta: todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Então Deus faz a pergunta, afirma que há a possibilidade da pessoa roubar a Deus. Conhecendo o nosso coração, ele diz assim: tem pessoas que perguntam o seguinte: mas como? De que maneira? Tá bom, se o homem rouba a Deus, me mostra de que forma, pastor, o homem pode roubar a Deus. Aí ele continua no mesmo versículo: nos dízimos e nas ofertas. Então existe uma maneira da pessoa roubar a Deus, quando ela não é dizimista fiel. Se eu tenho algo nas minhas mãos que pertence a Ele, qual que é o meu dever? Hein, gente? Eu pedi algo para Ele, o meu dever é fazer o quê? Devolver a Ele. Assim é o dízimo. Tudo que vem para as nossas mãos, apenas 90% é nosso. 10% não é meu, é de Deus. Mas eu posso usar, pastor? Posso. Mas se eu usar, eu estou roubando a Deus. Eu estou colocando a mão numa coisa que não é minha, que não me pertence. E aí eu pergunto para você que é uma pessoa inteligente: qual é a pena para uma pessoa que rouba? Hein, gente? Fala, pessoal, fica à vontade. Vai presa, tem que pagar o dano, é envergonhada, é humilhada. E assim acontece na vida de quem não tem sido dizimista. Ela está com a vida presa, pode ver, amarrada. Ela vive humilhada, vive tendo que pedir para um, pedir para outro. Ela trabalha, dá um duro danado, mas o trabalho dela não flui. Entra por uma mão, sai por outra. Ela vive num sufoco danado, comendo na mão dos outros. Ou seja, ela está pagando por uma atitude que talvez consciente e até inconsciente, talvez, ela está tomando, está tocando em algo santo, sagrado, que é o dízimo. Esqueça o fator dinheiro, porque quando fala de dízimo, tem pessoas que já lembram: poxa vida, mas aí começa a fazer as contas, sabia? Eu ganho 3 mil, meu dízimo então é 300, e ela começa a olhar para aquilo que ela tem que devolver e esquece que 2.700 vão ficar com ela, e o melhor de tudo, abençoado, protegido, guardado por Deus. O dízimo, pessoal, quando você devolve, sabe o que ele faz? Ele faz com que Deus proteja o restante que ficou nas suas mãos. Eu conheço pessoas, e eu sei que tem muitos aqui, que se eu perguntar, levantaria a mão, que depois que passou a ser dizimista, continuou ganhando o mesmo valor, só que faz muito mais com o mesmo valor, sendo dizimista, do que anteriormente ficando com 100%. Porque a pessoa, quando não devolve o dízimo, entra um espírito chamado devorador. E esse devorador, o nome já diz, ele devora. Aí é para sobrar, falta.
Ela faz as contas, esse mês vai sobrar tanto. Surge uma situação e ela acaba tendo que gastar aquilo que é sobrar, acaba tendo que tomar emprestado dali, pegando de lá. É remédio, é isso que quebra, é aquilo que estraga. Quer dizer, o devorador deita e rola na vida da pessoa, pessoal. Quem está conseguindo entender? Então, quando eu sou infiel no dízimo, eu estou roubando a Deus, é bíblico. Eu não estou aqui falando uma coisa que vem de mim, que parte de mim, porque eu sou dizimista. Até porque se eu quero que o devorador seja repreendido, eu tenho que ser o primeiro a ser dizimista. De tudo que Deus me abençoar, eu tenho que separar a 10ª parte. Aquilo ali é de Deus, é sagrado, é santo. Você não se sente bem se você vê alguém, por exemplo, pegando uma coisa sua. Qual a sua reação quando alguém está mexendo no que é seu? Você vai lá e dá um abraço na pessoa? Ô, lindinho, é assim? Você está pegando aí, está levando aí. Você não se agrada com a pessoa que rouba o que é seu, porque é seu. O dízimo, a Bíblia ensina que tem que ser trazido à igreja. Eu posso optar por não fazer isso, pastor, e continuar vindo na igreja? Sim, claro, mas consciente de que você está tocando em algo que não lhe pertence. O que acontece se eu faço isso, pastor? Vamos à Bíblia, a resposta está aqui, versículo 9, ele diz: com maldição sois amaldiçoados. Não é Deus que amaldiçoa. Existe a bênção e existe a maldição. Eu provoco para a minha vida com a obediência, eu provoco a bênção. Com a desobediência, eu provoco o quê? A maldição. E ele diz: com maldição sois amaldiçoados. É por isso que tem pessoas que ela percebe que o trabalho das mãos dela não flui, não sobra nada. Como eu disse antes, ela trabalha de sol a sol. Era para ela viver uma vida tranquila. Com o que entra, era para ela estar bem, não era para ela viver nessa situação, nessa amarração. É que tem que sustentar, desculpa pessoal, a minha expressão, mas ela tem que acabar sustentando o devorador. Chega de sustentar o devorador com o seu suor. Chega de você sustentar esse espírito de miséria com o seu trabalho. O que eu faço, pastor? Ele diz, versículo 10: trazei todos os dízimos. O que eu entendo com isso? Todos, ele se refere a todos, a todas as pessoas. O rico, o pobre, quem está trabalhando, quem não está, quem ganha muito, quem ganha pouquinho, quem não ganha nada. Faz um voto com Deus, passa a ser dizimista, porque no seu coração, você já sendo fiel, ainda que o bolso esteja vazio, até porque o dízimo de nada é quanto? 10% de nada, é nada. Então você vê que primeiro, para você começar a trazer o seu dízimo, Deus tem que primeiro começar a te abençoar. Se preocupe se a situação agora não lhe é favorável, faz um voto com Deus: eu vou passar a ser fiel. Ó Deus, quando o Senhor abrir as portas na minha vida, eu já sou dizimista, mas quando o Senhor abrir as portas, eu vou começar a levar à igreja a minha fidelidade, com prazer, com prazer, com alegria, de coração. Aí já era. Aí acontece isso aqui, ó. Ele diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Isso aqui que eu acho bacana, porque Deus não precisaria ele ficar explicando as coisas para a gente, mas Deus é transparente. Porque há quem pergunta assim: para que o dízimo? Deus precisa de dinheiro, pastor? Deus não. A obra dele sim. A obra dele, ganhar almas, pessoal, salvar vidas. A obra dele para se manter precisa sim da sua fidelidade. Por isso que ele diz: para que o dízimo? Para que haja mantimento na minha casa. Então, ao invés de eu sustentar o devorador, eu vou sustentar a obra de Deus. Diga amém. Amém, pessoal? Ao invés de eu sustentar esse espírito na minha vida, com doenças, com remédio, com vício, vou fazer um voto com Deus: eu vou sustentar a obra dele, que salva, que cura, que liberta, que transforma. Para que haja mantimento na minha casa. Aí ele fala assim, ó: provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus e derramar sobre vós bênção. O quê? Sem medida. O que é bênção sem medida?
é uma coisa que tem começo, mas não tem fim. Que exatamente assim são as bênçãos de Deus, uma coisa contínua. Quando você começa a ser fiel, Deus começa a te abençoar. Ora, não fique esperando Deus primeiro te abençoar para você começar a ser fiel. Primeiro você, depois o poder de Deus. Primeiro eu, depois Deus. Primeiro eu vou agir, depois Deus vai agir para me abençoar. Quem consegue entender? Então é exatamente assim que funciona. As bênçãos de Deus na minha vida vêm quando eu passo a ser fiel. Financeiramente falando, pessoal, não tem outro caminho senão se tornar dizimista fiel. Não tem outra forma. A Bíblia não mostra outro caminho para repreender a miséria, o devorador, se não sendo fiel no dízimo. Ele diz: por vossa causa, olha aí, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vossa vide no campo não seja estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então essa palavra vem de quem? Vem de Deus. E se você quiser tomar uma atitude e passar a ser fiel a Deus, não pergunte nada para ninguém, vai na sua fé. Vai na sua fé. Honre a Ele, porque Ele vai te honrar. A sua fidelidade é para com Deus. Não precisa o pastor, ninguém ficar sabendo do seu compromisso com Deus. Se você tem um compromisso com Ele, Ele vai te abençoar. As bênçãos que Ele vai derramar são sem medida. Não, se você vinha cometendo esse erro, não cometa mais. Não toque naquilo que não é seu. Não faça essa besteira. Não cometa esse erro de mexer naquilo que não te pertence, no dízimo. Seja fiel, vale a pena. Porque você ficando com aqueles 10% não muda a sua vida em nada, não resolve seus problemas, e ainda você atrai maldição para a sua vida. Quem conseguiu entender?